Como Satanás e todos os maus que seguiram seu proceder, aqui nós englobamos tanto os anjos que se tornaram demônios, como os humanos aqui na terra também, que preferiram tomar o lado de Satanás ao invés do lado de Deus, serão atormentados para sempre se eles deixarão de existir. É isso mesmo, deixarão de existir. Essa pergunta aqui, ela mexe muito com aqueles que acreditam no tormento eterno no inferno de fogo, que é um ensino totalmente antibíblico, porque primeiro, para que essas criaturas, sofressem tormentos eternos no inferno, elas precisariam, obviamente, continuar existindo. Mas a Bíblia diz que todos eles serão eliminados, tanto Satanás como todos os maus, englobando aqui tanto as criaturas terrestres como também as criaturas celestiais desobedientes. Então, que textos são esses que deixam isso muito claro? Esses versículos, por si só, eles derrubam todo o conceito, da doutrina pagã do inferno de fogo. Tá? Pessoa que lê a Bíblia com honestidade e aceita o que a Bíblia realmente ensina, ela não é seduzida, por um ensino pagão como o ensino do tormento eterno de fogo, esse taxão aí que o pessoal inventou. Vamos lá. Salmo 37, 9 a 10, aqui na versão Rei Jaime. Pois os malfeitores serão exterminados. Em contraste com isso, os que depositam sua esperança no Senhor, aqui é Deus, pode ser Javé ou Jeová, herdarão a terra. Veja o contraste. Enquanto os maus serão exterminados, aqueles que depositam sua esperança, sua confiança em Jeová ou Javé, herdarão a terra. Aqui Senhor, Não vamos entrar no mérito aqui agora. Mais algum tempo, mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Veja que o ímpio deixará de existir. Aqui não está dizendo que vai destruir uma parte dele e outra vai continuar. Não é isso que o texto diz. Simplesmente os maus deixarão de existir. Eles serão exterminados. O texto de Provérbios 2:22 diz algo muito parecido, conforme vocês estão vendo aí, de serem arrancados da terra e serem exterminados também. Vamos falar um pouquinho agora dos seres celestiais, desobedientes a Deus. No caso aqui, Satanás e os demônios. O que vai acontecer com o diabo, obviamente, irá acontecer com os demônios, Romanos 16:20 nos diz: E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Isso será por meio de Jesus Cristo. Então, a palavra para esmagar que nós temos aqui no texto grego é sintripsei, que vem de sintribo, alguma coisa assim, Significa quebrar, partir em pedaços, despedaçar, pisar, quebrar, esmagar, dilacerar. São sentidos, em alguns sentidos, como é traduzida essa palavrinha aqui, sintribo, tá? Aqui sintripsei, que é uma variante. Então, o que vai acontecer com Satanás? Ele será esmagado. Algumas Bíblias vertem aqui que ele será reduzido a nada. Ele será triturado, por assim dizer. Então, Satanás deixará de existir também. Óbvio que acontecerá o mesmo com os demônios, de quem ele é chefe. Aí o outro texto aqui embaixo é Hebreus 2:14. Diz assim, Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quem tem o poder de tirar a vida das pessoas, e já fez isso, uma evidência, por exemplo, no caso dos dias de Jó, e através do pecado, através da mentira que ele trouxe, ele matou toda a humanidade, obviamente que é Satanás o diabo, E o que a Bíblia diz? Diz que Jesus, por meio de sua morte, ele vai destruir aquele que tem os meios da morte. Quem que é? O diabo. A palavra para destruir aqui é katargese, que é de katargô, tem o sentido de anular, por um fim. Então, o que será feito com Satanás? Ele será anulado, será posto um fim nele, Algumas Bíblias vertem como destruir, como paráfrase do sentido, tá? Mas esse é o sentido de ele será completamente anulado, será posto um fim a ele, Por quem? Por Jesus Cristo, claramente no texto aí, Outro texto muito claro agora vem falando novamente dos humanos, por ocasião da revelação de Jesus no Armagedon, diz assim, texto bem conhecido, 2 Tessalonicenses 1:6-9. Veja que interessante, pessoal. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação ao que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com seus anjos poderosos, em chama de fogo,
tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Perceba as duas pessoas distintas, Deus e Jesus, né? Os quais serão punidos com eterna destruição. Note, então, por ocasião da revelação de Jesus muito em breve no Armagedon, quando ele vier como comandante de guerra de Jeová ou de Javé, o que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? Eles sofrerão, olha aqui, ó, serão punidos com eterna destruição. Notaram? A palavra para destruição aqui, em grego, é oletron, que vem de oletros. Olha aqui, ó. Ela tem por raiz a palavra olumi, né? Que é destruir de forma prolongada, ou seja, de efeito prolongado, né? Ó, arruinado, destruído, ou uma morte causada, né? Uma morte causada, não uma morte natural. Notaram? É isso que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Deus e desobedecem a Jesus Cristo. Perceberam? Olha lá, eles sofrerão oletron às mãos de Jesus Cristo, ou seja, serão punidos com a destruição eterna, né? Muito claro o texto aí, ou seja, não tem volta. Então, conforme já comentei com vocês em outros vídeos, a vida eterna, ela é condicionada à obediência a Jesus Cristo, ao conhecimento e reconhecimento do Filho de Jesus Cristo. Aqueles que não fazem isso, obviamente, não terão vida eterna. Se não terão vida eterna, obviamente, eles não existirão, né? Isso é muito claro no texto de João 3,16, ó. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quem vai ter vida eterna? Quem reconhece Jesus como Filho de Deus, né? E segue os seus ensinamentos, seus mandamentos também. A palavra para pereça aqui é a palavra apoletai. Ela vem numa raiz grega que é apolumi, parecida com essa de cima aqui, ó. Tem o sentido de ser destruído, ó, sair inteiramente do caminho, abolido, colocado um fim ou arruinado. Notaram? Então, quem vai receber a vida eterna? Apenas quem reconhece Jesus como Filho de Deus, né? Obedece a Deus, etc. Tal, segue os mandamentos também do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Do contrário, a pessoa não tem vida eterna. Se ele não tem vida eterna, ele não vai existir. Não importa onde seja a vida eterna, ele não vai ter vida eterna se ele não cumprir os requisitos, né? O outro texto que nós temos aqui, mostrando aqui que a vida eterna e a existência é condicionada a obedecer a Deus, é 1 João 2,17. Ora, o mundo passa com suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem exerce, quem crê no Filho de Deus, tem vida eterna. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, essas são as condições para que a pessoa tenha vida e exista. Se a pessoa não fizer isso, obviamente ela não vai ter vida eterna. Para que ela sofresse no lugar de tormento, conforme muitos pregam e acreditam, né? Totalmente contrária à Bíblia, obviamente que essa pessoa teria que existir, permanecer e ter vida eterna. Não importa a condição, mas ela teria que ter. Mas a Bíblia diz que só terá vida eterna e ela permanecerá, ou seja, ela continuará em existência se ela reconhecer Jesus como Filho de Deus, crer nele, exercer fé, etc. E também fazer a vontade de Deus. Notaram, meus amigos? Então, quando você estuda a Bíblia com honestidade, com clareza, você fica totalmente livre de ensinamentos pagãos, né? Ensinamentos que não têm menor fundamento, como, por exemplo, a crença de que Deus irá atormentar para sempre as pessoas num fogo eterno, né? Em alguma coisa assim, tá? Então, a Bíblia deixa claro que todos os maus, incluindo Satanás, eles serão completamente exterminados da existência. Portanto, não existe meio deles sofrerem qualquer tormento em qualquer lugar, pois eles deixarão de existir. A Bíblia ensina isso de modo muito claro para todos nós aí, ok? Espero que estejam gostando desse vídeo, né? Se quiserem, compartilhem com outros amigos também para que possam ver a verdade, né? Tão clara da Bíblia que todos nós precisamos saber. Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Deus e também nosso Senhor Jesus.